Saudações, meu irmão, minha irmã. Feliz ano novo. Bom ano para todos nós. Que 2025 seja para nós um período de grandes celebrações e alegrias. Que aquilo que não nos foi possível alcançar no ano passado, que este ano então nos venha a ser possível. Nós continuamos com os nossos estudos no livro de 1 Coríntios. E 1 Coríntios hoje no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem não muito simpática e de facto mensagem do tipo que nós hoje tanto precisamos. Logo do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo está a dizer para os irmãos que eu não vos pude escrever como espirituais, eu queria, mas infelizmente eu estou a vos escrever consciente que eu estou a escrever para carnais. Por que eu estou consciente de que estou a escrever para carnais? Porque comportamentos como inveja, contendas, confusões são carnais e não de homens espirituais. A inveja mora na carne, a ganância mora na carne, a perversão mora na carne. No espírito, estas coisas não subsistem. No espírito, estas coisas não podem habitar. Então, a grande chamada que cai aqui é, Paulo fala para crentes carnais, crentes não espirituais, ou seja, são pessoas que creem em Deus, são pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda prestam mais atenção naquilo que sustenta a carne do que naquilo que faz o espírito ter autonomia e autoridade. Daí que todos nós hoje somos chamados a refletir, porque não podemos nos esconder na máscara do cristianismo. Não podemos nos esconder na ideia de que aceitamos a Cristo, temos cargos na igreja, amamos as pessoas, ajudamos os pobres, mas quando nosso coração ainda é cheio de ganância, é cheio de confusão e é cheio de ódio, porque há quem, por exemplo, pode ajudar uma pessoa em necessidade, mas não sabe perdoar. Há quem, por exemplo, pode perdoar alguém, mas não sabe estender as mãos para ajudar quem precisa. Daí que Paulo chama atenção para todos esses comportamentos que anuem a carne e não exatamente para o espírito. Portanto, irmãos, que você e eu possamos refletir no que temos nos tornado e o que temos feito para ser. Se é para a espiritualidade ou para a carnalidade. Se somos de Cristo, que o sejamos por completo. Por isso o apóstolo do versículo 4 ao 9 está a perguntar quem somos nós? Ou seja, quem é Paulo? Quem é Apolo? Essa era a grande discussão que se levantou na igreja de Coríntios. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, de Pedro. Mas Paulo está a dizer, nem Apolo, nem Paulo, nem Cefas são coisa alguma. Cristo é tudo em todos, ou seja, o Apolo regou, Paulo semeou, Pedro regou, semeou, mas é Cristo, é Deus quem dá o crescimento. É o que o Paulo está a dizer. E aqui Paulo nos traz uma mensagem atual para dizer o quê? Que às vezes nós atingimos certos patamares na vida que nos concedem uma certa dimensão espiritual e com isso muitas vezes queremos entender o que? Queremos entender que somos melhores do que os outros, queremos entender que estamos acima dos outros. Nós não estamos acima de ninguém, nós não somos melhores que ninguém, senão melhores que nós mesmos. É Cristo quem dá o crescimento, o que quer dizer que o homem pode até fazer, mas o querer e o efetuar é Deus quem semeia e planta no coração do homem. Por isso Paulo quer acabar de uma vez por todas com essa divisão dentro da igreja, com essa confusão dentro da igreja, mas hoje infelizmente
Alguns têm prazer em fazer isso. Hoje assistimos igrejas a se dividirem. Por quê? Porque um determinado líder saiu e porque ele saiu arrasta consigo uma multidão. O outro também sai e arrasta consigo a outra multidão. E depois vem uma serva que acaba saindo e criando o seu núcleo e também arrasta outra multidão. Ou seja, percebemos que parece que as pessoas não estavam naquele lugar por causa de Cristo, mas por causa destes tais líderes que têm alguma influência. Por quê? Porque depois o que vai se estruturar, o que vai se perceber é que essas pessoas tidas como líderes poderão cometer determinados erros que não serão vítimas de algum questionamento por parte desses que os seguem. Por quê? Porque o fazem cegamente. Nem sequer julgam a forma como as pessoas andam a partir da Bíblia. Apenas querem defender o lado de que gostam, o lado com que se identificam. Meus irmãos, não é pecado eu ter preferência por ouvir um ou outro pregador. Isso até na sala de aula acontece. Às vezes temos preferências por ouvir mais um professor do que o outro. Mas isso não nos dá o direito de denegrir aquele professor, de denegrir aquele pregador, aquele pastor, aquele líder, nem de desprezá-lo. Mas nós temos que prestar atenção ao fundamento. Por mais que nós gostemos tanto de um líder, por mais que nós gostemos tanto de um determinado pastor, o fundamento não é ele. Por isso Paulo está falando do fundamento da igreja, que é Cristo. Então não é ele que vai nos garantir a salvação. Mas é muito triste olhar igrejas hoje que acabam por causa de homens e pessoas que estão na igreja muito mais por causa do homem do que exatamente por causa de Deus. Meu irmão, ame o teu pastor, ame o teu líder, ame a tua líder, ama a tua pastora, mas por favor, não se esqueça de uma coisa: o fundamento é Cristo. E há outras pessoas até que já não vivem conforme a Bíblia, vivem conforme a palavra do líder. O líder falou, então vai ser assim. O líder disse, vai acontecer assim. Não, precisamos sondar de acordo à palavra se aquelas coisas são exatamente assim. Nenhum homem é perfeito. Uns semeiam, outros regam, mas só Cristo perfeito dá o crescimento. Por isso, precisamos vigiar a qualidade das nossas obras. De que qualidades são essas? O apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, ele está a falar que as nossas obras serão testadas pelo fogo. Uns terão produzido obras de palha, uns de feno, outros terão produzido obras de ouro e de pedras preciosas. Mas o fogo vai testar todas as coisas. O fogo é o fogo consumidor, que é o Senhor nosso Deus. Agora, vamos esclarecer uma coisa. Esse julgamento de que aqui se fala não é um julgamento para falar da morte eterna ou da salvação eterna, não. Este é um julgamento que vai acontecer para os salvos no trono branco. Este é um julgamento que vai acontecer apenas para falarmos de galardão. Por isso, salvos seremos todos nós, mas o nosso galardão não será igual. Cada um terá o seu galardão conforme as obras que tiver semeado para o Senhor. E por que testados pelo fogo? Testado pelos fogos não tem nada a ver se é para perceber que somos cristãos ou não. É para perceber a intenção com que fizemos as coisas aqui na terra. É para perceber a intenção com que semeamos determinadas sementes. Daí que quanto mais de palha e feno forem as nossas obras, menor será o nosso galardão. Mas quanto mais for ouro e pedras preciosas, melhor seremos galardoados pelo Senhor Jesus Cristo com um grande e tamanho galardão. Por isso, meu irmão, minha irmã, que neste ano de 2025 o teu coração seja guiado por essa referência. Por exemplo, talvez você seja crente ou uma mulher cristã, um homem cristão há muito tempo, mas você é daquele que quando vai visitar um lar de acolhimento, não fica bem quando não faz fotografia, não fica bem quando não é noticiada aquela informação. Talvez você esteja na condição de crente, que é daquele cristão, por exemplo, que
gosta de ser tratado pelo cargo e não pelo nome. Se alguém chegar para ti e dizer Anteiro, você vai dizer me chame de diácono Anteiro. Se alguém chegar para ti e dizer irmão Gildo, você vai dizer não me chame irmão Gildo, me chame de presbítero Gildo. Ou seja, muitas tendências dessas desviam os nossos corações e fazem com que aquilo que dizemos que fazemos para o Senhor, na verdade o estamos fazendo para nosso próprio ego. Seremos salvos? Claro que sim, mas o nosso galardão será pequeno naquela grande cidade. E é claro que você quer um grande galardão. Imagine, galardão é como uma equipa de futebol. Todo mundo joga e todo mundo coopera para o sucesso da equipa. Mas por que se elegem os melhores jogadores? São aqueles que mais se destacam e fazem as obras de ouro e de pedras preciosas, garantindo títulos para a equipa. Daí que é o mesmo quando falamos no padrão de galardão. Todos estamos na igreja trabalhando com um só corpo, mas existem aqueles que fazem a obra relaxadamente e existem aqueles que fazem da tripa coração para ver as coisas correrem bem. Mas esses que também fazem isso, uns têm a intenção de ser aplaudidos e reconhecidos, mas outros fazem-nos concentrados no amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações para ver se há algum caminho mau em nós e que Ele nos possa guiar pelo caminho reto. E então encerramos do 16 ao 23, quando o apóstolo diz que somos templo do Espírito Santo. Olha só, o apóstolo primeiro fala da carnalidade, depois fala da identidade, depois fala de Cristo como fundamento da igreja, depois fala da vigilância que temos que ter na qualidade das nossas obras e agora vai chamar a atenção para aquilo que Cristo nos tornou, templos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai habitar num lugar de imundícia. O Espírito Santo é o nosso convidado de honra e um convidado permanente. É necessário que os nossos corações estejam em Deus para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Daí que precisamos ver como é que nós colocamos a roupa no nosso corpo. Precisamos ver como é que cuidamos do nosso corpo. Meus irmãos, se a Bíblia está a dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, há uma coisa que eu vou dizer que precisa ficar claro. Quando a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo, alguns pregadores falam apenas da questão da decência, do vestir-se bem, do não usar tatuagens e essas coisas, mas eu acredito, e posso estar errado, mas acredito que há aqui uma margem que podemos olhar também na forma como tratamos o nosso corpo. Às vezes comemos de maneira desordenada, é glutonaria, é pecado, estamos a maltratar o templo do Espírito Santo. Temos irmãos em Cristo que não gostam, odeiam fazer exercícios, mas estão sempre a comer fora de hora e a comer fast food e a comer coisas que não prestam. Quer dizer, e os irmãos vão desenvolvendo uma proporção corporal lamentável e outros não cuidam do corpo, vão atingindo pesos questionáveis, não é? Irmãos emagrecem significativamente, mas emagrecimentos não saudáveis que até às vezes lhes colocam no leito da enfermidade. Então, naquilo que eu posso entender, cuidar do Espírito Santo não se trata só, cuidar do templo do Espírito Santo, digo, não se trata só da forma como nos apresentamos no que diz respeito aquilo que é a ética, a estética, no que diz respeito naquilo que é a decência, não, mas também naquilo que diz respeito na forma como tratamos o nosso corpo físico e na importância que nós lhe conferimos. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, cuida bem do teu corpo, apresenta-te sempre corretamente, mas seja uma pessoa também saudável para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui o nosso
nosso estudo no capítulo 3, quando o apóstolo está a declarar que tudo é nosso e nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Todas as coisas que Deus criou, criou para nós e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mas precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Que 2025 seja um ano de expansão e alinhamento de quem nós somos para aquilo que fomos chamados para ser. Deus te abençoe, te guarde, te conduza e proteja em o nome do Senhor Jesus Cristo.